Mãe, eu vendi tudo. Você não vai mais precisar disso mesmo. Essas foram as palavras que minha filha Patrícia gritou do outro lado da linha, rindo como se tivesse acabado de contar a piada mais engraçada do mundo, enquanto eu olhava para a minha casa completamente vazia, sem um único móvel, sem uma única lembrança, sem um único vestígio de que eu havia construído uma vida ali por mais de 30 anos. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Rosana, tenho 58 anos, e quando coloquei a chave na fechadura da minha casa naquela tarde de quinta-feira, eu não fazia a menor ideia do que me esperava do outro lado daquela porta. Eu tinha passado 5 dias visitando minha irmã em outra cidade. Ela havia acabado de fazer uma cirurgia e precisava de companhia. Foi uma viagem planejada com antecedência, e Patrícia sabia exatamente onde eu estava. A porta abriu com o rangido familiar de sempre, mas foi aí que a familiaridade terminou. O corredor que deveria ter o aparador antigo que pertenceu à minha avó estava vazio. As paredes que costumavam ter quadros e fotografias de família estavam nuas, com apenas os buracos dos pregos marcando onde as memórias costumavam estar penduradas. Não pode ser, murmurei, largando minha mala no chão e correndo para a sala. Vazio. Completamente vazio. O sofá onde eu passava as tardes lendo, a estante de livros que levei anos para montar, a mesa de centro que comprei quando me mudei para essa casa há 3 décadas, o rack da televisão, as poltronas. Tudo havia desaparecido. Até o tapete persa que ganhei do meu falecido marido no nosso aniversário de 25 anos de casamento tinha sumido. Corri para a cozinha com o coração disparado. A mesa onde tomávamos café da manhã em família, as cadeiras que testemunharam tantas conversas e risadas, a cristaleira com as louças que herdei da minha mãe, tudo levado. Abri os armários, vazios. As panelas, os pratos, os copos, os talheres, nada havia sido deixado para trás. Subi as escadas tropeçando nos próprios pés, desesperada. Meu quarto estava igualmente vazio. A cama de casal onde dormia ao lado do meu marido por décadas. O guarda-roupa com todas as minhas roupas. A penteadeira que era da minha mãe. As cômodas. Absolutamente tudo havia desaparecido como se nunca tivessem existido. Os outros quartos contavam a mesma história. Paredes nuas, pisos vazios, apenas poeira e silêncio. Era como se minha vida inteira tivesse sido apagada enquanto eu estava fora ajudando minha irmã. Com as mãos tremendo, peguei o celular e liguei para Patrícia. Ela atendeu no 3º toque, e eu podia ouvir vozes ao fundo, como se estivesse em algum lugar público. Oi, mãe. Já voltou da viagem? Sua voz estava estranhamente alegre, quase eufórica. Patrícia, minha casa está vazia. Todos os meus móveis sumiram. Todas as minhas coisas desapareceram. Você sabe alguma coisa sobre isso? Houve uma pausa, e então ela riu. Riu de verdade, uma risada alta e sem remorso. Ah, é sobre isso. Mãe, eu vendi tudo. Consegui um ótimo negócio, 45 mil reais por tudo. Você não vai mais precisar disso mesmo. O mundo pareceu parar naquele momento. Como assim eu não vou mais precisar? Patrícia, essas eram minhas coisas, minha casa, minha vida. Mãe, relaxa. Ela disse com aquela indiferença que só quem não tem consciência do que fez consegue ter. Você tá ficando velha. Esses móveis todos eram trabalhosos demais para você limpar e cuidar. Eu já até gastei o dinheiro. A gente estava precisando muito. O Júlio e eu tínhamos umas dívidas para pagar. Sabe como é? Você vendeu meus móveis para pagar suas dívidas? Minha voz saiu como um sussurro incrédulo. Não fica assim, mãe. No final das contas, você ia deixar tudo para mim mesmo quando morresse. Eu só antecipei um pouquinho. Você devia até me agradecer. Agora a casa tá limpinha, sem aquela bagunça toda de móveis velhos. Móveis velhos. Ela chamou as memórias de uma vida inteira de móveis velhos. Patrícia, como você entrou na minha casa? Como você teve acesso às minhas coisas? Ah, mãe, você se esqueceu? Aquela procuração que você me deu há uns anos quando precisou fazer aquela cirurgia.
Tecnicamente, eu tinha autorização para cuidar dos seus bens. Então não foi nada ilegal, relaxa. Senti minhas pernas fraquejarem. Apoiei-me na parede vazia do corredor e escorreguei até ficar sentada no chão frio. Minha própria filha, a criança que criei sozinha depois que o pai dela morreu, havia vendido toda a minha vida por R$ 45.000. Mãe, tá aí ainda? Olha, eu tenho que desligar. A gente tá aqui no shopping comprando umas coisas. Depois a gente conversa melhor, tá? Beijo. E ela desligou. Simplesmente desligou, como se tivéssemos conversado sobre o tempo ou sobre uma receita de bolo. Fiquei ali sentada no chão da sala vazia, olhando para as paredes brancas que pareciam me julgar em silêncio. A luz da tarde entrava pelas janelas sem cortinas, criando sombras longas no piso de madeira arranhado onde costumavam estar os móveis. Mas então, algo estranho aconteceu. Eu comecei a sorrir. Um sorriso pequeno no começo, que foi crescendo até se transformar numa risada baixa e contida. Patrícia não fazia a menor ideia do que havia acabado de fazer. Ela não tinha a menor noção da armadilha perfeita na qual acabara de cair de cabeça. Abri minha bolsa e peguei a pasta de documentos que sempre carregava comigo. Dentro dela estava tudo: as notas fiscais de todos os móveis em meu nome, os comprovantes de compra, as fotografias datadas de cada item e, principalmente, o novo endereço da minha casa nova no condomínio fechado de luxo, onde eu já havia me mudado oficialmente 2 semanas atrás. Essa casa vazia não era mais meu lar. Era apenas uma propriedade que mantive exatamente para isso, para pegar minha filha em flagrante se ela tentasse fazer exatamente o que acabara de fazer. Levantei-me do chão, sacudi a poeira da calça e olhei ao redor uma última vez. Minha filha havia vendido móveis que não lhe pertenciam, usando uma procuração vencida, e ainda confessou tudo por telefone. Ah, minha filha, disse em voz alta para a casa vazia. Você não tem ideia do que está por vir. Peguei minha mala e saí daquela casa com um sorriso no rosto. O jogo tinha apenas começado, e Patrícia ainda não sabia que estava jogando com as regras erradas. 2 dias antes de encontrar minha casa vazia, eu estava sentada no escritório do Dr. Campos, meu advogado de confiança há mais de 15 anos, assinando a última página da escritura da minha casa nova. O imóvel ficava num condomínio fechado de luxo na Zona Sul, com 3 quartos, jardim privativo e segurança 24 horas. Tudo o que eu sempre sonhei. Pronto, dona Rosana, disse Dr. Campos, um homem de cabelos grisalhos e óculos de grau, guardando os documentos numa pasta grossa. A casa já é oficialmente sua. Parabéns pela aquisição. Obrigada, doutor. Mal posso esperar para me mudar de vez. Eu sorri, mas ele percebeu que havia algo mais por trás daquele sorriso. Dona Rosana, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele ajeitou os óculos e me olhou com aquela expressão de preocupação que eu já conhecia. Por que a senhora não vendeu a casa antiga antes de comprar esta? Manter 2 propriedades não é exatamente econômico. Suspirei fundo. Era hora de contar a verdade para alguém. Doutor, eu preciso da sua ajuda com uma situação delicada envolvendo minha filha Patrícia. Ele se inclinou na cadeira, prestando atenção total. Estou ouvindo. Há cerca de 3 semanas, eu fui até a casa dela sem avisar para deixar um bolo que tinha feito. A porta estava entreaberta, e eu ouvi uma conversa que não deveria ter ouvido. Minha voz falhou um pouco ao relembrar. Patrícia estava ao telefone com alguém, provavelmente o Júlio, o marido dela. Ela dizia que tinha encontrado uma procuração antiga que eu dei a ela anos atrás, quando fiz minha cirurgia de vesícula. Procuração para assuntos médicos? Dr. Campos franziu a testa. Exatamente. Mas ela estava dizendo que ia usar aquela procuração para vender meus móveis enquanto eu estivesse fora. Que eu era velha demais para cuidar de tanta coisa, que ela merecia aquele dinheiro mais do que eu. Que eu nem ia perceber no começo, porque sou tão distraída. O advogado ficou pálido. Ela disse isso? Sua própria filha? Tem mais. Continuei, sentindo o aperto no peito que sentia sempre que lembrava daquela conversa. Ela disse que depois dos móveis, ia tentar forjar minha assinatura em documentos para transferir a casa para o nome dela, que eu estava ficando senil mesmo,
e ninguém questionaria se ela alegasse que eu não tinha mais capacidade mental. Dr. Campos bateu a mão na mesa, indignado. Isso é gravíssimo, Dona Rosana. É tentativa de estelionato, falsificação de documentos, apropriação indébita. A senhora tem provas disso? Peguei meu celular da bolsa e mostrei a ele. Gravei a conversa inteira. Fiquei na porta, tremendo de raiva e tristeza, mas mantive o telefone gravando tudo. Tenho 12 minutos de áudio onde ela planeja cada detalhe do golpe. Ele ouviu alguns trechos, balançando a cabeça em descrença. A voz de Patrícia era clara e fria. A velha tem móveis que valem uma fortuna, Júlio. Aquele aparador antigo sozinho vale uns 10 mil. Vou aproveitar que ela vai visitar a tia doente semana que vem e limpar tudo. Ela vai surtar, mas o que ela pode fazer? No final, ela é minha mãe, vai me perdoar. Meu Deus! Dr. Campos tirou os óculos e massageou a testa. E o que a senhora pretende fazer? É por isso que mantive a casa antiga, doutor. Eu quero que ela faça exatamente o que está planejando. Quero pegar minha filha em flagrante. A senhora tem certeza? Isso vai ser muito doloroso. Já é doloroso, doutor. Saber que minha única filha, que criei sozinha depois que meu marido morreu, está disposta a me roubar e ainda me chamar de senil. Isso já me destruiu por dentro. Limpei uma lágrima que teimava em cair. Mas se eu não fizer nada, ela vai continuar. E da próxima vez, pode ser algo pior. Dr. Campos assentiu devagar. Entendo. Então a senhora quer usar a casa antiga como armadilha. Deixar que ela venda os móveis, tenha a falsa sensação de que conseguiu para depois eu ter provas concretas do crime. Não vai ser só a gravação dela planejando. Vai ser ela confessando que executou o plano. Aí sim eu aciono a justiça. Muito inteligente, ele admitiu. Mas precisamos documentar tudo corretamente. Primeiro, aquela procuração que ela mencionou ainda está válida? Expirou há 4 anos. Eu verifiquei os documentos. Ela não tem mais autorização legal sobre nada meu. Perfeito. Isso torna a ação dela ainda mais criminosa. Doutor, Campos começou a fazer anotações. Segundo, todos os móveis que estão naquela casa, a senhora tem como provar que são seus? Puxei outra pasta da minha bolsa. Essa ainda mais grossa. Notas fiscais de tudo, doutor. Cada móvel. Cada objeto de valor. Alguns são herança de família. Então tenho fotografias antigas datadas e até inventário do espólio da minha mãe comprovando posse. Passei as últimas 3 semanas organizando tudo isso. Ele folheou os documentos, impressionado. A senhora fez o trabalho de casa. Isso aqui é irrefutável. Aprendi com o senhor, doutor. Sempre me disse que em questões legais, documentação é tudo. E essa viagem que a senhora mencionou na gravação? Para visitar a tia doente? Na verdade, é minha irmã que fez uma cirurgia. Patrícia sabe da viagem porque eu mesma contei a ela propositalmente. Disse as datas exatas, que ficaria 5 dias fora. Era o tempo perfeito para ela executar o plano dela. Doutor, Campos recostou na cadeira, um meio sorriso no rosto. A senhora montou uma operação completa. Minha filha me subestima, doutor. Acha que porque tenho 58 anos, sou ingênua e indefesa. Mas eu criei uma empresa do zero depois que enviuvei. Sustentei uma casa e uma filha sozinha. Lidei com burocracias e contratos por décadas. Eu não sou a velha senil que ela pensa que eu sou. Claramente não. Ele concordou. Então o plano é: a senhora viaja, Patrícia invade a casa e vende os móveis. A senhora volta e documenta o crime, e então? Então eu dou a ela uma chance de confessar tudo e devolver o dinheiro. Se ela recusar, acionamos a justiça com todas essas provas. Apropriação indébita, uso indevido de procuração vencida, possivelmente até invasão de propriedade. A senhora sabe que isso pode levar à prisão dela, não sabe? Respirei fundo. Eu sei, e isso me parte o coração, doutor. Mas se eu não fizer nada, vou perder tudo. Meus bens, minha dignidade e, pior, vou ensinar minha filha que está tudo bem me tratar como lixo. Dr. Campos se levantou e apertou minha mão com firmeza. Dona Rosana, pode contar comigo. Vou preparar toda a documentação legal.
Quando a senhora voltar da viagem e confirmar que ela executou o plano, me liga imediatamente. Estarei pronto para agir. Saí do escritório naquela tarde com 2 sentimentos conflitantes: tristeza profunda por ter que fazer isso com minha própria filha, e uma determinação férrea de não ser mais vista como fraca ou ingênua. Patrícia tinha cavado a própria cova. Agora era só questão de tempo até ela cair dentro. Enquanto eu estava a 300 quilômetros de distância cuidando da minha irmã, Patrícia executava seu plano com uma frieza que eu jamais imaginei que minha própria filha fosse capaz. Eu só soube dos detalhes depois, através de vizinhos e das câmeras de segurança da rua que a polícia acabaria verificando, mas naquele momento, ela achava que estava sendo extremamente esperta. Na manhã de terça-feira, 2 dias após minha partida, Patrícia apareceu na minha casa antiga com Júlio e um caminhão de mudanças. A dona Marta, minha vizinha de anos, contou tudo depois. Ela disse que Patrícia estava radiante, quase eufórica, gritando ordens para os carregadores como se fosse dona de tudo aquilo. "Cuidado com esse aparador, isso vale uma fortuna." Patrícia gritava enquanto 2 homens carregavam o móvel antigo que pertencera à minha avó. "E essa estante de livros, vai com calma. Madeira de lei, isso aqui é raridade." Júlio estava ao lado dela com uma prancheta fazendo anotações. Meu marido, um homem que sempre me pareceu simpático, mas fraco de caráter, estava claramente desconfortável com a situação, mas não fazia nada para impedi-la. "Patrícia, tem certeza que sua mãe autorizou isso tudo?" Dona Marta se aproximou da cerca, preocupada. "A Rosana não me falou nada sobre mudança." "Dona Marta, a senhora não precisa se preocupar." Patrícia respondeu com um sorriso falso colado no rosto. "Minha mãe está ficando velha. A gente vai colocar ela num lugar melhor, mais adequado para a idade dela. Ela mesma pediu para eu cuidar de tudo." A mentira saiu da boca dela tão naturalmente que até os carregadores acreditaram. Júlio apenas baixou a cabeça, incapaz de encarar a vizinha nos olhos. O que Dona Marta não sabia, mas eu descobri depois através de ligações que interceptei e mensagens que encontrei, era que Patrícia e Júlio estavam afundados em dívidas. Dívidas pesadas, do tipo que pessoas perigosas cobram com juros absurdos. Júlio havia tentado abrir um negócio próprio 6 meses antes, uma loja de informática que parecia promissora no começo. Mas ele não tinha experiência com gestão, gastou muito mais do que devia em estoque, e quando as vendas não aconteceram como esperado, recorreu a empréstimos com agiotas para cobrir os prejuízos. "É só temporário, Patrícia. Assim que as vendas decolarem, a gente paga tudo", ele dizia nas gravações que eu tinha. Mas as vendas nunca decolaram. A loja fechou em 3 meses, deixando um buraco de R$80 mil em dívidas. E os agiotas não eram conhecidos por sua paciência. Foi aí que Patrícia teve a brilhante ideia. Na gaveta do meu escritório, ela havia encontrado aquela procuração antiga, amarelada pelo tempo, que eu havia feito anos atrás, quando precisei fazer minha cirurgia de emergência. Na época, era um documento necessário. Se algo desse errado na cirurgia, Patrícia precisaria tomar decisões médicas por mim. Mas o documento tinha expirado há 4 anos. Qualquer pessoa com meio cérebro saberia disso. Mas Patrícia, desesperada e movida pela ganância, decidiu que aquele papel velho era sua carta de autorização para saquear a casa da própria mãe. "Júlio, isso aqui é ouro", ela havia dito na gravação que fiz, quando os ouvi conversando. "Os móveis da minha mãe valem uma fortuna. Aquele aparador antigo, as estantes de madeira maciça, o rack, os quadros, as louças da vovó, tudo isso junto deve dar uns 60, 70 mil fácil. Mas Patrícia, isso é roubo, é sua mãe. Não é roubo quando tecnicamente vai ser meu um dia mesmo. Eu sou filha única. Quando ela morrer, tudo vai ser meu de qualquer forma. Estou só. Antecipando a herança. Ela nem vai sentir falta. Aquela casa é grande demais para ela sozinha mesmo. E se ela descobrir, o que ela vai fazer? Me processar? Eu sou a filha dela, Júlio. Ela nunca faria isso. No máximo vai brigar, chorar um pouco, mas no final ela sempre me perdoa. Sempre foi assim. Era essa a imagem que Patrícia tinha de mim. Uma mãe boba, sentimental, incapaz de tomar atitudes duras. Uma mulher fraca que sempre cederia por amor maternal.
Ela não poderia estar mais enganada. De volta àquela terça-feira fatídica, o caminhão foi sendo carregado sistematicamente. Primeiro os móveis grandes da sala. O sofá de couro legítimo que comprei com meu primeiro grande bônus da empresa. A estante de mogno que levei anos para pagar. A mesa de centro com tampo de mármore. Depois vieram os quartos, as camas, os guarda-roupas, as cômodas, tudo. A cozinha foi esvaziada das louças de porcelana que eram da minha mãe, das panelas de boa qualidade, dos eletrodomésticos. Até as cortinas foram arrancadas das janelas. Patrícia não deixou praticamente nada para trás, exceto as paredes vazias testemunhando o crime. Quanto você acha que vamos conseguir por tudo isso? Júlio perguntou enquanto trancavam a casa já vazia. O cara da loja de antiguidades disse que paga 45 mil à vista por tudo, sem fazer perguntas. É menos do que vale, mas precisamos de dinheiro rápido. 45 mil reais. Esse era o preço que minha filha colocou em décadas de memórias, em herança de família, em objetos que carregavam histórias de gerações. 45 mil míseros reais para salvar o marido fracassado dela de dívidas que ele mesmo criou com sua incompetência. E o pior de tudo? Ela dormiu tranquila naquela noite. Patrícia foi para casa, jantou, assistiu televisão e dormiu como se tivesse feito algo absolutamente normal. Como se roubar a própria mãe fosse apenas mais um item na lista de tarefas do dia. Mas o que ela não sabia era que cada móvel carregado, cada item vendido, cada mentira contada aos vizinhos estava construindo a própria prisão dela, tijolo por tijolo. A procuração que ela achou que era sua salvação, vencida há anos, sem nenhum valor legal. Os móveis que ela achou que podia vender, todos devidamente documentados em meu nome, com notas fiscais e comprovantes. A mãe que ela achou que nunca reagiria? Já estava 10 passos à frente, esperando exatamente esse movimento. O cheque-mate estava armado. Patrícia só ainda não sabia que já tinha perdido o jogo. Depois daquela ligação absurda onde Patrícia confessou casualmente ter vendido todos os meus móveis, esperei 2 dias inteiros antes de agir. 2 dias para processar a traição. 2 dias para garantir que minha raiva não me fizesse cometer erros. 2 dias para ter certeza absoluta de que cada passo seguinte seria calculado e preciso. No sábado de manhã, liguei para ela. Minha voz estava calma, quase fria, e isso pareceu deixá-la levemente desconfortável. Patrícia, precisamos conversar. Pessoalmente. Hoje à tarde, na casa antiga, às 3 horas. Houve uma pausa do outro lado. Mãe, eu já te expliquei. Eu vendi as coisas porque... 3 horas, Patrícia. Não se atrase. E desliguei antes que ela pudesse responder. Cheguei à casa vazia às 2:30. Estacionei na garagem e entrei pelas portas que ecoavam cada passo meu pelas salas vazias. A luz da tarde de inverno entrava pelas janelas sem cortinas, criando aqueles retângulos de claridade no chão de madeira, onde antes havia móveis, vida, memórias. Sentei-me no chão da sala, com minha pasta de documentos ao lado. Não trouxe cadeira, não trouxe nada além daquela pasta marrom que continha a destruição completa dos planos da minha filha. Queria que ela me visse assim, sentada no chão da casa que ela havia saqueado, cercada apenas por paredes vazias e pela verdade. Às 3 horas em ponto, ouvi o som de um carro parando na frente. Passos hesitantes na varanda, a chave girando na fechadura. Ela ainda tinha uma cópia, claro. A porta se abrindo devagar. Patrícia entrou e parou, assim que me viu sentada ali no chão. Ela estava bem vestida, maquiada, com roupas que pareciam novas. Provavelmente compradas com o dinheiro dos meus móveis. Júlio não estava com ela, notei. Covarde demais para encarar o que tinham feito. Mãe, ela começou, tentando parecer preocupada. Por que você está sentada no chão? Você podia ter me pedido para trazer uma cadeira. Senta aqui comigo, Patrícia, disse, batendo no chão ao meu lado. Vamos conversar de igual para igual. Ela hesitou, claramente desconfortável, mas acabou se sentando, mantendo uma distância prudente. Suas mãos mexiam nervosamente na bolsa cara que carregava. Então, comecei, minha voz ainda calma.
Você disse que conseguiu 45 mil reais por tudo. É isso mesmo? Ela engoliu seco. Mãe, eu sei que você ficou chateada, mas... Responde à pergunta, Patrícia. 45 mil reais? Sim. Foi o melhor preço que consegui no tempo disponível. O dono da loja de antiguidades foi bem justo, na verdade. Justo, repeti quase rindo. E você já gastou esse dinheiro todo? Ela desviou o olhar. Parte dele. Tínhamos contas urgentes. Dívidas que precisavam ser pagas. Dívidas do negócio fracassado do Júlio, você quer dizer. A loja de informática que vocês abriram com dinheiro de agiota e que faliu em 3 meses. Patrícia empalideceu. Como você... Quem te contou isso? Você acha mesmo que eu não sei o que acontece na vida da minha única filha? Deixei a pergunta pairar no ar por um momento. Mas vamos ao que interessa. Você vendeu móveis que, segundo você, eram meus, mas que eu não precisava mais. Correto? Mãe, você tem que entender. Aquela casa era grande demais para você. Todos aqueles móveis para limpar e cuidar. E você usou aquela procuração antiga que encontrou na minha gaveta. A que eu fiz há 6 anos para minha cirurgia. Ela ficou ainda mais pálida. Eu tinha autorização legal. Tinha? Ergui uma sobrancelha. Tempo presente ou passado, Patrícia? Bem, a procuração dizia que eu podia cuidar dos seus bens em caso de necessidade. Em caso de incapacidade médica, corrigi. E com validade de 2 anos, renovável apenas mediante nova assinatura autenticada em cartório. Aquela procuração expirou há 4 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Patrícia abriu e fechou a boca várias vezes, tentando encontrar palavras que não vinham. Mãe, eu não sabia disso. Eu achei que ainda estava válida. Foi um erro honesto. Erro honesto. Repeti, abrindo lentamente a pasta ao meu lado. Então, quando você disse ao Júlio, e eu cito, estou só antecipando a herança, ela nem vai sentir falta. Isso também foi um erro honesto? Patrícia ficou branca como papel. Você nos ouviu? Ouvi e gravei, querida. Tirei meu celular da pasta e mostrei a tela com o arquivo de áudio. 12 minutos de você e Júlio planejando como saquear minha casa. Quer ouvir? Minha parte favorita é quando você diz que eu sou velha demais e que nunca teria coragem de te processar, porque sempre te perdoo. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de pânico, de quem acabou de perceber que foi pega na armadilha. Mãe, eu posso explicar? Não precisa. Interrompi, tirando mais documentos da pasta. Deixa eu explicar para você. Aqui. Coloquei um papel na frente dela. Nota fiscal do aparador antigo, comprado por mim em 2003 no meu nome. Aqui. Outro papel. Nota fiscal da estante de Mogno, 2007, meu nome. Aqui, aqui e aqui. Empilhei papel após papel. Recibos, notas, comprovantes de compra de cada móvel, cada objeto, cada item que você vendeu. Tudo em meu nome. Nada era legalmente seu para vender. Patrícia olhava para os documentos como se fossem sentenças de morte. Você sabe o nome que se dá quando alguém vende bens que não lhe pertencem? Perguntei calmamente. Apropriação indébita. É crime, Patrícia. Cadeia. Mãe, por favor. Ela começou a soluçar de verdade agora. Eu não pensei. Eu estava desesperada. O Júlio disse que os agiotas iam quebrar as pernas dele se a gente não pagasse. E a solução foi me roubar. Minha voz finalmente mostrou emoção. Uma mistura de dor e indignação. Eu sou sua mãe, Patrícia. Eu te criei sozinha. Te dei tudo. Se vocês estavam com problemas, por que não vieram falar comigo? Porque você ia dar sermão. Ia falar que o Júlio era irresponsável, que a gente devia ter planejado melhor. E eu estaria errada? Deixei a pergunta ecoar pela sala vazia. Patrícia enterrou o rosto nas mãos, chorando descontroladamente agora. Mas eu não sentia pena. Sentia apenas uma tristeza profunda e uma determinação férrea. Coloquei a última página na frente dela. Era uma carta formal do Dr. Campos, detalhando todos os crimes cometidos e as possíveis penalidades. Você tem uma escolha, Patrícia, disse, levantando-me do chão.
E tem 48 horas para decidir. Patrícia olhou para mim com os olhos vermelhos e inchados, o rímel escorrido manchando seu rosto cuidadosamente maquiado. Que escolha? Mãe, o que você quer dizer com escolha? Continuei de pé, olhando para ela ainda sentada no chão, cercada pelos documentos que provavam seu crime. Cada papel era uma evidência. Cada nota fiscal era um prego no caixão da defesa dela. Você devolver os 45 mil reais integralmente em 48 horas, disse calmamente. Ou eu aciono meu advogado e te processo por apropriação indébita, uso indevido de procuração vencida e qualquer outro crime que o Dr. Campos conseguir adicionar à lista. E acredite, ele é muito bom no que faz. Mãe, eu não tenho 45 mil reais, ela gritou, entrando em pânico. A gente pagou os agiotas, pagou as dívidas, comprou algumas coisas que precisávamos. Não sobrou nem metade disso. Então você tem um problema sério, não tem? Cruzei os braços. Porque vendeu bens no valor de aproximadamente 120 mil reais por apenas 45 mil, e agora nem esse dinheiro você tem mais. Patrícia ficou paralisada. 120 mil? Mãe, não pode ser tanto. Peguei outra folha da pasta. O aparador antigo da sua bisavó? Avaliado em 28 mil reais por especialista. A estante de mogno maciço? 35 mil. O sofá de couro legítimo importado? 18 mil. As louças de porcelana da minha mãe? Conjunto completo avaliado em 12 mil. Quer que eu continue? Ela estava em choque, balançando a cabeça em negação. O homem da loja disse que era tudo velho, que não valia tanto. Claro que disse. Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. Ele te enganou, Patrícia. Você vendeu herança de família, peças de valor histórico e sentimental, por uma fração do preço real. E sabe por quê? Porque você estava desesperada, apressada, e não tinha o direito legal de vender nada daquilo, então aceitou o primeiro valor que te ofereceram. O silêncio voltou a preencher a sala vazia. Ouvi o som do vento batendo nas janelas sem cortinas, o rangido da madeira do assoalho quando mudei o peso de perna. Patrícia estava com a respiração acelerada, claramente tendo um ataque de pânico. Como você sabia? Ela finalmente perguntou, a voz saindo como um sussurro rouco. Como você sabia que eu ia fazer isso? Sentei-me novamente no chão, dessa vez mais perto dela. Queria que ela visse meus olhos quando eu dissesse isso, porque eu fui até sua casa há 3 semanas, com um bolo que tinha feito, e ouvi você planejando tudo ao telefone. Ouvi você chamando sua mãe de velha senil. Ouvi você dizendo que eu era burra demais para perceber. Ouvi você planejando me roubar como se eu fosse uma estranha na rua, não a mulher que te criou sozinha depois que seu pai morreu. Lágrimas frescas desceram pelo rosto dela. Mãe, eu não quis dizer aquilo. Eu estava nervosa, desesperada com as dívidas. E mesmo assim, Patrícia, mesmo ouvindo tudo aquilo, eu te dei uma chance. Minha voz estava mais suave agora, mas ainda firme. Eu não vim confrontar você naquele dia. Não gritei, não briguei. Sabe o que eu fiz? Fui para casa e chorei a noite inteira. Chorei pela filha que eu achava que tinha criado, mas que aparentemente não existia. Mãe, deixa eu terminar, interrompi. No dia seguinte tomei uma decisão. Se você realmente fosse fazer o que estava planejando, eu precisava ter provas. Não podia ser só minha palavra contra a sua. Então comprei aquela casa nova no condomínio fechado. Mudei todos os meus pertences importantes para lá discretamente ao longo dessas semanas e deixei a casa antiga como armadilha. Patrícia levantou os olhos, finalmente entendendo a extensão do que tinha acontecido. Você planejou tudo isso? Cada detalhe, confirmei. A viagem para visitar minha irmã? Eu te contei as datas exatas propositalmente. Te dei a janela perfeita para executar seu plano. Organizei cada nota fiscal, cada comprovante, cada documento que provasse que aqueles móveis eram meus. Preparei a gravação de vocês conversando. E esperei. Você me usou como isca na sua própria armadilha, ela disse, a voz misturando admiração e horror. Você se colocou nessa armadilha sozinha, Patrícia. Eu só te dei a corda. Você escolheu se enforcar com ela. Ela ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo.
Quando finalmente falou, sua voz estava quebrada. Você sempre foi mais inteligente do que eu pensei. Eu realmente te subestimei. Você me subestimou porque achou que amor de mãe significa ser trouxa. Respondi. Achou que porque eu te amo, eu deixaria você me destruir sem reagir. Mas amor de mãe verdadeiro, às vezes significa ensinar lições duras. E qual é a lição, mãe? Que você é mais esperta que eu? Que eu sou uma criminosa? A lição é que ações têm consequências. Disse firmemente. Você vendeu móveis que não eram seus, usando documentos vencidos, para cobrir dívidas que você e seu marido criaram por irresponsabilidade. Isso não é um erro, é uma série de escolhas conscientes e erradas. Patrícia enterrou o rosto nas mãos novamente. O que vai acontecer agora? Levantei-me e estendi a carta do Dr. Campos para ela. Isso aqui detalha tudo. Os crimes, as penalidades possíveis e sua única saída. Você tem 48 horas para devolver os R$ 45.000. Se não conseguir, segunda-feira de manhã eu protocolo as queixas formais na delegacia. Ela pegou a carta com mãos tremendo, lendo rapidamente as linhas que descreviam penas de prisão de 1 a 4 anos, mais multas e restituição do valor total dos bens. Mãe, eu não tenho como conseguir esse dinheiro em 48 horas. É impossível. Então você precisa ser criativa. Respondi, caminhando em direção à porta. Vende o carro. Pede empréstimo para amigos. Pede para sua sogra. Não é problema meu como você vai conseguir. Você criou essa situação. Agora resolve. E se eu não conseguir? Sua voz estava desesperada. Parei na porta e me virei para encará-la uma última vez. Então nos vemos no tribunal, Patrícia. E acredite, eu tenho provas suficientes para te colocar atrás das grades. Saí daquela casa vazia pela última vez, deixando minha filha sentada no chão cercada pelos documentos de sua própria destruição, finalmente entendendo que tinha subestimado completamente a mulher que a criou. 24 horas se passaram desde o ultimato que dei a Patrícia. Eram 7 da noite de domingo quando meu telefone tocou. Era ela, e pela voz embargada, eu sabia que não eram boas notícias. Mãe, eu preciso falar com você, pessoalmente. Por favor. Minha casa nova, amanhã às 9 da manhã, respondi friamente. Vou te mandar o endereço. Ouvi a respiração pesada dela do outro lado. Casa nova? Você já se mudou? Já faz 3 semanas, Patrícia. Enquanto você planejava me roubar, eu estava construindo uma vida nova. E desliguei. Na manhã seguinte, preparei tudo cuidadosamente. Liguei para o Dr. Campos pedindo que estivesse presente. Vai ser necessário uma testemunha qualificada para o que vem a seguir. Expliquei. Ele concordou imediatamente. Patrícia chegou pontualmente às 9, mas estava completamente diferente da mulher bem vestida que eu havia visto 2 dias antes. Olheiras profundas, roupas amarrotadas, cabelo mal arrumado. Ela parecia não ter dormido há dias. Júlio não estava com ela novamente. Provavelmente covarde demais para encarar as consequências de seus atos. Abri a porta e ela ficou boquiaberta ao ver o interior da minha casa nova. Decoração moderna, móveis novos e elegantes, quadros bonitos nas paredes. Tudo que ela havia vendido por mixaria havia sido substituído por coisas melhores. Entre, disse, indicando a sala de estar onde Dr. Campos já estava sentado com sua pasta de documentos. Patrícia hesitou ao ver o advogado. Mãe, você disse que era para conversarmos, e é para isso que estamos aqui. O Dr. Campos é apenas testemunha. Senta. Ela se sentou na ponta do sofá, as mãos nervosas mexendo na bolsa. Mãe, eu tentei conseguir o dinheiro. Juro que tentei. Fui em todos os bancos, pedi empréstimo, falei com amigos, com a minha sogra. Ninguém tem esse dinheiro disponível assim de uma hora para outra. Então você não tem os R$ 45.000, constatei. Não. Sua voz era um sussurro derrotado. Consegui juntar apenas 8.000. Foi tudo que minha sogra pôde emprestar, mais o que sobrou na conta. Dr. Campos fez uma anotação em seu bloco. O som da caneta no papel fez Patrícia estremecer. Patrícia! Comecei sentando-me na poltrona em frente a ela. Antes de decidirmos os próximos passos, preciso te mostrar algo. Algo que vai além dos móveis que você vendeu. Peguei meu tablet e abri uma pasta de arquivos.
Lembra daquela conversa que gravei de você e Júlio planejando me roubar? Pois bem, aquela não foi a única. Apertei play. A voz de Patrícia saiu clara dos alto-falantes. Júlio, depois dos móveis, a gente precisa pensar maior. A casa está no nome dela ainda. Se a gente conseguir fazer uma procuração nova, falsificando a assinatura dela, podemos vender a casa inteira. Ela nunca vai saber diferenciar a assinatura verdadeira da falsa. Ela assina tudo sem ler direito mesmo. Patrícia ficou branca como papel. Mãe, espera, eu nunca fiz isso. Só falei, mas nunca cheguei a fazer. Só porque eu te impedi antes que você pudesse executar essa parte do plano. Respondi, pausando o áudio. Mas a intenção estava lá. Conspiração para falsificação de documentos. Abri outro arquivo. E tem mais. Essas são mensagens de WhatsApp entre você e Júlio. Quer que eu leia em voz alta ou você prefere ler sozinha? Entreguei o tablet para ela. Vi suas mãos tremendo enquanto ela lia as próprias palavras. A velha inútil nem percebe metade do que acontece ao redor dela. Quando ela ficar mais senil, a gente consegue interná-la numa casa de repouso barata e fica com tudo que ela tem. É só questão de tempo. Lágrimas começaram a cair no tablet. Mãe, eu estava com raiva, frustrada com as dívidas. Eu não pensava essas coisas de verdade. Não pensava? Minha voz saiu dura. Patrícia, você planejou me roubar, me caluniar como senil, me internar contra minha vontade e vender meu patrimônio. Tudo documentado em mensagens, áudios, conversas. Não foi um momento de raiva. Foi um plano elaborado ao longo de semanas. Dr. Campos se manifestou pela primeira vez. Dona Patrícia, como advogado, preciso informá-la que o que vejo aqui configura múltiplos crimes. Apropriação indébita, conspiração para fraude, tentativa de falsificação, difamação. As penas somadas podem chegar a 8 anos de reclusão. Patrícia desabou em soluços. Mãe, por favor, eu sou sua filha. Você não pode fazer isso comigo. Você é minha filha. Concordei, sentindo meu próprio coração apertar. Mas isso não te dá o direito de me destruir. Eu te criei sozinha, Patrícia. Trabalhei em 2 empregos para te dar uma vida digna depois que seu pai morreu. Te pus na melhor escola, paguei faculdade, te dei tudo que pude. E essa é a gratidão? Me chamar de velha inútil? Planejar me roubar e me internar? Eu estava desesperada. O Júlio ia apanhar dos agiotas. Eles ameaçaram quebrar as pernas dele. E a solução era me roubar ao invés de vir falar comigo? Levantei a voz pela primeira vez. Eu sou sua mãe. Se vocês tivessem vindo até mim, explicado a situação com honestidade, eu teria ajudado. Mas não. Vocês preferiram me ver como presa fácil. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos soluços de Patrícia. Dr. Campos fechou sua pasta. Dona Rosana, todos os documentos estão prontos. Se a senhora quiser prosseguir com as queixas, podemos ir à delegacia ainda hoje. Olhei para minha filha, destruída ali no sofá da minha casa nova. Uma casa que ela não sabia que existia porque estava ocupada demais planejando me roubar. Patrícia, levanta a cabeça e me olha nos olhos. Ela obedeceu lentamente, o rosto vermelho e inchado. Você tem uma última chance. E é melhor que você aproveite porque não haverá outra. Patrícia me encarou por um longo momento, os olhos vermelhos e inchados de tanto chorar. Então, como se suas pernas não aguentassem mais sustentá-la, ela deslizou do sofá e caiu de joelhos no chão da minha sala, as mãos juntas numa postura de súplica que me partiu o coração. Mãe, por favor! Sua voz saiu num grito desesperado. Por favor, não faz isso comigo! Eu imploro! Eu sei que errei, sei que fui terrível, mas por favor, não me processa! Dr. Campos se mexeu desconfortável na cadeira, mas manteve sua postura profissional. Eu permaneci sentada, observando minha filha se desfazer em desespero à minha frente. Patrícia, levanta do chão, disse firmemente. Não até você me prometer que não vai me colocar na cadeia. Ela se arrastou de joelhos até mim, agarrando a barra da minha calça. Mãe, eu sou sua filha, sua única filha. Você não pode fazer isso. Posso e vou, se necessário, respondi,
mantendo minha voz calma, apesar da tempestade de emoções dentro de mim. Você cruzou todas as linhas possíveis, Patrícia. Me roubou, planejou me difamar, quis me internar. O que você esperava que eu fizesse? Que sorrisse e deixasse passar? Foi o Júlio! Ela gritou de repente, ainda agarrada às minhas pernas. Foi tudo ideia dele. Ele que estava desesperado com as dívidas. Ele que me pressionou a fazer isso. Ele que disse que você nunca ia descobrir. Afastei suas mãos gentilmente, mas firmemente da minha calça. Não joga toda a culpa no Júlio. Eu ouvi as gravações, Patrícia. Você estava entusiasmada com o plano. Você foi quem chamou sua própria mãe de velha e inútil. Você foi quem planejou me internar numa casa de repouso barata. Isso saiu da sua boca, não da dele. Mas eu não ia fazer. Eu só falei aquilo porque estava com raiva. Mentira, interrompi. Você vendeu meus móveis. Executou a primeira parte do plano. Se eu não tivesse te parado, qual seria o próximo passo? Falsificar minha assinatura para vender a casa? Me declarar incapaz mentalmente? Ela abaixou a cabeça, derrotada. Eu estava desesperada, mãe. Os agiotas ameaçaram quebrar as pernas do Júlio. Disseram que iam fazer pior se a gente não pagasse. Eu entrei em pânico. E por que não vieram falar comigo? Levantei a voz pela primeira vez, deixando minha frustração transbordar. Por que, Patrícia? Eu sou sua mãe. Se vocês tivessem vindo até mim, me contado sobre as dívidas, pedido ajuda como pessoas civilizadas, eu teria ajudado. Eu sempre te ajudei quando precisou. Eu tinha vergonha. Ela gritou de volta. Vergonha de admitir que o Júlio tinha falhado de novo. Vergonha de pedir dinheiro mais uma vez. Você sempre me julgou por ter casado com ele. Eu te avisei que ele era imaturo e irresponsável com dinheiro. Não estava julgando, estava te alertando. E você escolheu casar com ele mesmo assim, e eu respeitei. Mas isso não te dá o direito de me roubar para cobrir os erros dele. Dr. Campos limpou a garganta. Dona Rosana, se me permite, precisamos definir os próximos passos. O prazo que a senhora estipulou já está correndo. Respirei fundo, tentando controlar minhas emoções. Olhei para minha filha ainda no chão, destruída, e senti meu coração apertar. Era minha filha, a criança que criei, que amamentei, que embalei quando estava doente, que ajudei com lição de casa, que ensinei a andar de bicicleta. Como tinha chegado a esse ponto? Patrícia, levanta e senta no sofá. Vamos conversar como adultas. Ela obedeceu lentamente, limpando o rosto com as costas da mão. Quando se sentou novamente, parecia uma criança assustada, não a mulher de 32 anos que ela era. Você tem 48 horas. Comecei, minha voz firme e sem emoção. 48 horas para me devolver os 45 mil reais que você conseguiu vendendo meus móveis. Não 44.900. Não 8 mil que você disse ter conseguido. 45 mil completos. Mãe, eu já te disse que não tenho. Onde eu vou conseguir esse dinheiro todo? Não é problema meu. Respondi friamente. Você vendeu o carro? Ainda não? Então vende. Pede emprestado para amigos, para conhecidos, para a família do Júlio. Faz um empréstimo bancário. Vende suas joias, suas roupas de marca, seus eletrônicos. Não me importa como você vai conseguir. O que importa é que você tem 48 horas. E se eu não conseguir? Dr. Campos respondeu antes que eu pudesse. Se não conseguir, Dona Patrícia, segunda-feira de manhã, às 9 horas, vamos à delegacia registrar queixa formal. Apropriação indébita, tentativa de falsificação de documentos, difamação. Com todas as provas que sua mãe reuniu, a condenação é praticamente certa. Estamos falando de 3 a 8 anos de prisão. O rosto de Patrícia ficou cinza. 8 anos. No mínimo. Dr. Campos continuou. E tem mais. Mesmo que você consiga pagar fiança e não seja presa preventivamente, terá antecedentes criminais. Isso significa dificuldade para conseguir emprego, para abrir conta bancária, para fazer concursos públicos. Sua vida como você a conhece acabará. Mãe, Patrícia se virou para mim, as mãos tremendo. Você realmente me deixaria ir para a cadeia? Sua própria filha? Olhei fundo nos olhos dela. Se você não devolver o dinheiro que roubou de mim, sim.
porque se eu deixar isso passar, estarei te ensinando que está tudo bem me desrespeitar, me roubar, me tratar como lixo. E não está tudo bem, Patrícia. Nada disso está bem. Ela desabou em choro novamente. Mas dessa vez, eu não senti pena. Senti apenas uma tristeza profunda e uma determinação férrea de não ser mais a mãe que sempre cedia. Sempre perdoava sem consequências. Segunda-feira, 9 da manhã. Repeti. Ou você aparece aqui com os 45 mil reais, ou nos encontramos na delegacia. A escolha é sua. Levantei-me, indicando que a conversa havia terminado. Dr. Campos fez o mesmo, pegando sua pasta. Patrícia ficou sentada mais um momento. Depois se levantou, cambaleando. Onde está o Júlio nisso tudo? Perguntei antes que ela saísse. Ele disse que ia pensar numa solução. Ela respondeu, a voz fraca. Aposto que vai, disse com sarcasmo. 48 horas, Patrícia. O relógio está correndo. E fechei a porta atrás dela, ouvindo o som do carro dela partindo. Dr. Campos me olhou com expressão preocupada. A senhora tem certeza, dona Rosana? Tenho, respondi. Mas minha voz falhou um pouco. Preciso ter. Patrícia saiu da minha casa nova em estado de choque completo, e eu sabia exatamente o que estava passando pela cabeça dela naquele momento. Ela finalmente havia entendido a dimensão do que eu tinha feito. E mais importante, a dimensão do que ela havia subestimado em mim. 2 horas depois da saída dela, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Dona Rosana? Aqui é a Dona Marta, sua vizinha da casa antiga. A voz conhecida me trouxe uma pontada de nostalgia. Dona Marta, como a senhora está? Estou bem, querida. Mas liguei porque... Bem, sua filha Patrícia apareceu aqui agora há pouco. Ela estava olhando para a casa vazia, chorando muito. Fiquei preocupada. Suspirei. Ela está bem fisicamente? Está, mas parece muito abalada. Ela me perguntou quando você tinha se mudado, e eu disse que não sabia que você havia se mudado. Foi então que ela começou a rir e chorar ao mesmo tempo, dizendo que você tinha planejado tudo, que tinha armado uma armadilha perfeita. A senhora contou alguma coisa para ela? Só disse que viu os caminhões de mudança há umas 3 semanas, mas achei que fosse reforma. Dona Rosana, o que está acontecendo? É uma situação familiar complicada, Dona Marta, mas obrigada por me avisar. Depois que desliguei, fiquei imaginando Patrícia parada em frente àquela casa vazia, finalmente conectando todos os pontos. 3 semanas atrás eu já estava me mudando. 3 semanas atrás, quando ela ainda estava planejando o golpe, eu já estava 10 passos à frente. A casa vazia não era meu lar. Era apenas uma propriedade que mantive especificamente para isso. Para pegá-la em flagrante. Para ter provas irrefutáveis do que ela era capaz de fazer. Naquela noite, por volta das 10 horas, meu telefone tocou novamente. Era Patrícia, mas dessa vez sua voz estava diferente. Não era desespero. Era uma mistura estranha de admiração e horror. Você planejou tudo desde o começo, não foi? Ela disse sem nem cumprimentar. Desde que ouvi você me chamando de velha senil e planejando me roubar, sim. A casa nova. Você comprou há 3 semanas. Mudou tudo para lá antes mesmo de eu executar o plano. A viagem para visitar a tia, as datas que você me contou, tudo isso foi proposital. Continua. Você me deu a janela perfeita. Me deu a oportunidade de fazer exatamente o que eu estava planejando, sabendo o que eu ia fazer. E enquanto isso, você já estava morando em outro lugar, em uma casa muito melhor, com móveis novos. Ela riu amargamente. Eu vendi móveis que você nem queria mais. Móveis que você já tinha substituído. Não exatamente. Corrigi. Eu queria aqueles móveis, Patrícia. Eles tinham valor sentimental. Mas eu não ia deixar você destruir minha vida sem ter provas concretas do que você fez. Então aquela casa vazia era só uma... armadilha? Exatamente. Uma armadilha muito bem planejada. E você pulou dentro dela de olhos fechados. Ouvi ela respirar fundo do outro lado. Quanto tempo você levou planejando isso? 3 semanas organizando documentos, movendo móveis discretamente, preparando cada detalhe. Mas a decisão de fazer isso foi instantânea, no momento que ouvi você me chamar de velha inútil. Eu subestimei você completamente.
Sim, subestimou. Achou que porque tenho 58 anos sou ingênua. Achou que porque sou sua mãe seria fácil me manipular. Achou que amor materno significa ser idiota. E essa casa nova? Ela hesitou. É muito melhor que a antiga, não é? Condomínio fechado, segurança 24 horas, 3 quartos, jardim privativo, academia, piscina. Comprei com dinheiro que juntei durante anos trabalhando duro. Dinheiro que você jamais soube que eu tinha porque você nunca se interessou pela minha vida financeira. O silêncio do outro lado foi longo. Você é muito mais inteligente do que eu jamais imaginei, mãe. Eu criei uma empresa do zero depois que seu pai morreu, Patrícia. Negociei com fornecedores, administrei funcionários, fiz investimentos. Você realmente achou que eu era uma velhinha indefesa que você podia enganar facilmente? Eu não sei o que pensei. Acho que estava tão desesperada que não pensei direito. E aí está o problema. Você não pensou. Agiu por impulso, ganância e desespero. E agora está pagando o preço. O prazo ainda está valendo? As 48 horas? Está. E agora você tem menos de 36 horas restando. Sugiro que use esse tempo com sabedoria, ao invés de ficar parada em frente à casa vazia, tentando entender como sua mãe, velha e senil, te enganou tão completamente. Mãe, Boa noite, Patrícia. Nos vemos segunda-feira com o dinheiro ou na delegacia. Desliguei antes que ela pudesse responder. Olhei ao redor da minha sala nova, com os móveis confortáveis, os quadros bonitos na parede, as plantas no canto. Esta era minha casa de verdade. Aquela outra era apenas uma casca vazia que serviu perfeitamente ao seu propósito. Patrícia finalmente havia entendido com quem estava mexendo. E essa compreensão, embora tardia, era parte essencial da lição que ela precisava aprender. Ninguém, nem mesmo uma filha, tinha o direito de me subestimar dessa forma. Na segunda-feira de manhã, às 7h30, meu telefone tocou. Era Patrícia. Mas dessa vez sua voz estava num nível de desespero que eu nunca havia ouvido antes. Não era choro. Era algo pior. Era pânico absoluto. Mãe, ele foi embora. Júlio foi embora. Sentei-me na cama, ainda meio sonolenta. Como assim foi embora? Acordei essa manhã e ele não estava em casa. Todas as roupas dele sumiram. A mala não está mais aqui. E o dinheiro, mãe? Os 8.000 reais que a gente tinha conseguido juntar, ele levou tudo. Levantei-me rapidamente e fui até a cozinha, ligando a cafeteira enquanto processava a informação. Ele deixou algum bilhete? Alguma mensagem? Nada. Absolutamente nada. Só... Espera. Ouvi barulho de papel do outro lado. Tem uma carta aqui. Acabei de achar em cima da cômoda. Lê pra mim. A voz de Patrícia tremeu enquanto lia. Patrícia, me desculpa, mas eu não posso ir pra cadeia. Você entende, né? Eu tenho antecedentes já. Se for preso de novo, vou ficar anos lá dentro. Peguei o dinheiro que tinha porque vou precisar recomeçar em outro lugar. Você é jovem. Vai se virar. Me perdoa. Júlio. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eu podia imaginar Patrícia parada ali, segurando aquele bilhete patético de um homem que acabara de abandonar a esposa na pior situação possível. Ele me deixou sozinha para enfrentar tudo sozinha. Ela finalmente disse, a voz quebrando. Pegou o único dinheiro que tínhamos e fugiu como um covarde. Patrícia, você tem certeza que ele levou todo o dinheiro? Tenho. Eu já verifiquei a conta bancária. Ele sacou tudo ontem à noite, no caixa eletrônico. 8.300 reais. Era tudo que tínhamos no mundo. Olhei para o relógio. 8 da manhã. Patrícia tinha exatamente 1 hora até o prazo final que eu havia estipulado. 1 hora para aparecer na minha casa com 45.000 reais, ou nos encontraríamos na delegacia. Mãe. A voz dela estava pequena, derrotada. Eu não tenho o dinheiro. Não tenho nada. Júlio levou tudo e eu vou ser presa, não vou? Isso depende de você, Patrícia. Como? Como depende de mim? Eu não tenho dinheiro, não tenho como pagar. O Júlio fugiu e me deixou sozinha com toda a culpa. A culpa sempre foi tua também, Patrícia. Júlio não te obrigou a vender meus móveis. Ele não te obrigou a me chamar de velha senil.
Ele não te obrigou a planejar me internar numa casa de repouso barata. Essas foram escolhas suas. Eu sei, ela gritou, e ouvi o som de algo quebrando ao fundo. Eu sei que a culpa é minha. Eu sei que estraguei tudo. Mas agora eu estou sozinha, sem dinheiro, sem marido e prestes a ser presa. O que você quer que eu faça? Respirei fundo. Parte de mim, a parte que ainda era mãe, que ainda lembrava de embalar aquela criança quando bebê, queria ceder imediatamente. Mas a outra parte, a parte que havia sido traída, roubada e humilhada, sabia que ceder agora seria destruir qualquer chance de Patrícia aprender alguma coisa com isso. Vem aqui, disse finalmente. Vem na minha casa agora. Nós precisamos conversar. Mas o prazo... Eu sei que prazo é. Vem aqui, sozinha. Desliguei e liguei imediatamente para Dr. Campos. Doutor, mudança de planos. Patrícia está vindo aqui. O marido dela fugiu com o dinheiro que ela tinha. Fugiu? Ele pareceu genuinamente surpreso. Que covarde. Preciso que o senhor venha também. Vamos precisar reformular algumas coisas. 40 minutos depois, Patrícia tocou minha campainha. Quando abri a porta, quase não a reconheci. Ela estava usando roupas velhas, sem maquiagem, o cabelo preso de qualquer jeito. Os olhos tão inchados de chorar que pareciam 2 fendas. Ela estava segurando uma sacola de supermercado. É tudo que eu tenho, ela disse, me entregando a sacola antes mesmo de entrar. Olhei dentro. Havia algumas joias, um relógio, um notebook velho. Vendi meu celular bom essa manhã. Vendi meu tablet. Essas joias valem uns 2.000, talvez 3. O notebook é antigo, mas funciona. É literalmente tudo que me sobrou no mundo. Dr. Campos estava sentado na sala, observando em silêncio. Patrícia ouviu e pareceu encolher ainda mais. Senta, Patrícia. Indiquei o sofá. Ela se sentou na beirada, as mãos tremendo no colo. Mãe, eu não tenho os 45.000 reais. Não tenho nem perto disso. Júlio fugiu com os 8.000 que tínhamos conseguido. Eu não tenho nada. Estou falida, sem marido. E sei que vou ser presa. Eu só vim aqui porque você é minha mãe. E eu não tenho mais ninguém no mundo. Olhei para minha filha. Completamente destruída ali na minha frente. Ela havia perdido tudo. O marido covarde, o dinheiro roubado, sua dignidade, sua segurança. E pela primeira vez desde que tudo isso começou, vi algo diferente em seus olhos. Não era só desespero. Era consciência real do que ela tinha feito. Dr. Campos, virei-me para o advogado. Nos dê 1 minuto, por favor. Ele assentiu e saiu para a varanda, fechando a porta de vidro atrás de si. Sentei-me ao lado de Patrícia no sofá. Você finalmente entendeu, não entendeu? Júlio não te amava. Ele te usou para resolver os problemas dele, e quando a situação ficou difícil, te abandonou sem olhar para trás. Eu fui tão estúpida. Ela soluçou. Tão estúpida. Foi. Mas agora você precisa decidir quem você quer ser daqui para frente. A mulher que foge das consequências como Júlio, ou a mulher que fica e enfrenta o que fez. Ela levantou os olhos vermelhos para mim. Você vai me ajudar? Isso, respondi devagar. Depende do que você está disposta a fazer para consertar o que quebrou. Patrícia me olhou com aqueles olhos vermelhos e inchados, aguardando minha resposta. A sala estava em silêncio, exceto pelo som abafado do Dr. Campos conversando ao telefone na varanda. Você quer saber se eu vou te ajudar? Repeti, escolhendo cada palavra com cuidado. Mas antes, preciso que você responda uma pergunta com total honestidade. Você está arrependida do que fez? Ou está arrependida de ter sido pega? Ela abaixou a cabeça, pensando. Levou quase 1 minuto inteiro antes de responder. E quando o fez, sua voz estava diferente. Mais madura, mais consciente. No começo, quando você me confrontou na casa vazia, eu estava arrependida só de ter sido pega. Eu estava com raiva de você por ter sido mais esperta que eu. Mas agora, ela limpou as lágrimas que continuavam caindo. Agora eu entendo o que realmente fiz. Não foi só vender móveis, mãe. Eu traí você. Te chamei de velha inútil.
Planejei te tirar da própria casa, te declarar incapaz, te internar. Eu ia destruir você por causa de dívidas que o Júlio criou por irresponsabilidade. Continue. E a pior parte é que você sempre esteve lá para mim. Sempre. Quando o pai morreu, você trabalhou em 2 empregos para me dar uma vida boa. Você pagou minha faculdade inteira. Você me ajudou no casamento, me deu dinheiro quando precisei antes. E eu retribuí tudo isso te roubando como se você fosse uma estranha. Ela soluçou. Eu sou um monstro. Eu não mereço ser chamada de sua filha. Respirei fundo. Aquilo era diferente. Não era manipulação. Eu conhecia minha filha bem o suficiente para saber quando ela estava sendo sincera. Pela primeira vez em todo esse processo, ela estava realmente entendendo a gravidade do que havia feito. Patrícia, levanta e me acompanha até a cozinha. Ela me seguiu, confusa. Na cozinha, preparei 2 xícaras de café e nos sentamos à mesa, uma de frente para a outra. Era a mesma mesa onde tomávamos café da manhã quando ela era criança, que eu havia trazido da casa antiga semanas atrás. Você reconhece essa mesa? Perguntei. Ela passou a mão pela superfície de madeira. É a nossa mesa antiga, a que sempre tivemos. Nem tudo da casa antiga foi deixado para trás, Patrícia. Algumas coisas eu trouxe porque tinham valor sentimental real. Esta mesa, onde você fez lição de casa durante anos. Onde tomamos café juntas milhares de manhãs. Onde conversamos sobre seus sonhos, seus medos, sua vida. Mãe, eu vou te fazer uma proposta. Interrompi, colocando a xícara na mesa. Mas antes, você precisa entender que não é favor. Não é porque eu sou mãe boazinha que sempre perdoa tudo. É um acordo com condições muito específicas. Se você quebrar qualquer uma delas, eu aciono o processo imediatamente. Entendeu? Ela assentiu vigorosamente. Sim, eu entendo. Chamei Dr. Campos de volta para dentro. Ele entrou com sua pasta, já preparado para documentar o que seria dito. Primeira condição. Comecei, minha voz firme e clara. Você vai trabalhar, não importa em quê. Garçonete, vendedora, faxineira. Você vai conseguir um emprego honesto e vai destinar metade do seu salário todo mês para me pagar os R$45.000 que você deve. Sem atrasos, sem desculpas. Eu aceito, ela disse imediatamente. Segunda condição. Você vai fazer terapia. 1 vez por semana, no mínimo. Você tem questões sérias para resolver. E não vou aceitar você de volta na minha vida até que trabalhe nessas questões com um profissional. Eu aceito. Terceira condição. Você vai processar o Júlio pela metade do valor. Ele levou os 8.000 que vocês tinham juntado e fugiu. Isso é apropriação indébita também. Você vai entrar com processo contra ele e vai correr atrás desse dinheiro. Patrícia hesitou nessa. Mãe, eu não sei onde ele está. Por isso mesmo você vai precisar de ajuda legal. Dr. Campos pode te indicar alguém. Júlio tem que responder pelo que fez também. Ele não pode simplesmente fugir e deixar você segurando toda a responsabilidade. Está bem, eu vou fazer. Quarta condição. Minha voz ficou mais séria. As queixas criminais contra você vão ser registradas, mas suspensas. Isso significa que elas existem, estão documentadas, mas não vão prosseguir enquanto você cumprir todas as outras condições. Se você falhar, se atrasar um pagamento sem justificativa válida, se abandonar a terapia, se eu descobrir que está mentindo sobre qualquer coisa, o processo segue imediatamente. Eu entendo. E quinta condição. Fiz uma pausa, porque essa era a mais importante. Nosso relacionamento vai ser reconstruído do zero. Não porque eu sou sua mãe e você é minha filha, mas porque você vai ganhar minha confiança de volta através de ações, não palavras. Isso vai levar tempo, meses, talvez anos. E você vai ter que aceitar isso com paciência. Lágrimas escorriam pelo rosto de Patrícia, mas ela estava assentindo. Eu aceito tudo, mãe. Todas as condições. Eu vou trabalhar todo dia da minha vida se for preciso para pagar o que devo e provar que mudei. Dr. Campos começou a escrever tudo num documento formal. Dona Patrícia, este acordo será registrado em cartório. Terá validade legal. A senhora entende que está assumindo compromissos que, se descumpridos,
resultarão em processo criminal? Entendo e aceito. Olhei para minha filha, destruída, humilhada, mas finalmente consciente das consequências de seus atos. Não sentia vitória. Sentia apenas uma tristeza profunda pelo caminho tortuoso que tivemos que percorrer para chegar ali. Então está decidido, disse. Você começa amanhã. Vou te ajudar a procurar emprego. Mas a decisão de aceitar e trabalhar duro é sua. A mudança tem que vir de você, Patrícia. Eu não posso fazer isso por você. Eu sei, mãe. E eu vou fazer. Eu prometo. Era um começo. Apenas um começo de um longo caminho de reparação e reconstrução. 6 meses se passaram desde aquela manhã devastadora em que Patrícia apareceu na minha porta, destruída e abandonada pelo marido covarde. 6 meses que transformaram completamente o relacionamento entre mãe e filha, de uma forma que eu nunca imaginei que seria possível. Estava sentada na varanda da minha casa nova, tomando meu café da manhã de sábado, quando o portão do condomínio tocou. Pelo interfone, reconheci a voz de Patrícia pedindo autorização para entrar. Era a 3ª vez naquele mês que ela vinha me visitar. Sempre agendando antes, sempre respeitando meus horários, sempre trazendo algo que demonstrava seu esforço constante. Quando abri a porta, ela estava diferente da mulher quebrada que eu havia visto meses atrás. O cabelo estava bem cuidado novamente, mas não com a arrogância de antes. Havia uma simplicidade genuína ali. Ela usava o uniforme do restaurante onde trabalhava como gerente de salão, tendo subido de garçonete em apenas 5 meses por causa de sua dedicação. Oi, mãe, ela disse com um sorriso cansado, mas verdadeiro. Trouxe o pagamento deste mês. Ela me entregou um envelope. Dentro havia 22 notas de R$100 e algumas de 50. R$2.300, exatamente metade do salário dela, como acordado. Patrícia, entra. Vou fazer um café fresco. Sentamos na mesma mesa da cozinha onde havíamos feito o acordo 6 meses atrás. Peguei meu caderno de controle, onde anotava cada pagamento recebido. Com esse pagamento, você já pagou R$22.800. Anunciei, fazendo as contas. Metade da dívida, exatamente como você prometeu. Ela sorriu com orgulho genuíno. Trabalhei muito por isso, mãe. Cada centavo foi honesto, foi suado. E sabe, pela primeira vez na vida, eu entendo o valor real do dinheiro. Quando eu vendi seus móveis por 45 mil, achei que era muito dinheiro. Mas quando você trabalha 6 meses para juntar metade disso, você entende quanto esforço, quanto tempo, quanta dedicação aquilo representa. E a terapia? Como está indo? O rosto dela ficou sério. Está sendo difícil, mas necessária. Doutora Fernanda me ajudou a entender muita coisa sobre mim mesma. Como eu sempre busquei aprovação externa, como eu me deixei manipular pelo Júlio, como eu projetei minhas frustrações em você. Ela pausou, os olhos marejando. Descobri que parte da minha raiva contra você era inveja. Inveja de você ser forte e independente, enquanto eu sempre me senti perdida e dependente de outras pessoas para me dizer quem eu deveria ser. Essa admissão me tocou profundamente. Isso mostra a maturidade, Patrícia. Reconhecer essas coisas não é fácil. Doutora Fernanda também me ajudou com algo importante. Ela continuou. Me ajudou a aceitar que nosso relacionamento nunca vai voltar a ser o que era antes. E está tudo bem. O que tínhamos antes não era saudável. Eu te via como uma fonte inesgotável de recursos e perdão, não como uma pessoa com limites e necessidades próprias. Servi o café e nos sentamos em um silêncio confortável por um momento. Era tão diferente dos silêncios tensos e carregados de meses atrás. E o processo contra o Júlio? Perguntei. Ele foi localizado em Goiás. O advogado que o doutor Campos me indicou entrou com a ação por apropriação indébita e abandono de lar. Júlio vai ter que devolver os R$8.000 com correção, mais indenização por danos morais. O juiz já deu sentença favorável. Agora é só aguardar ele pagar. Ela riu sem humor. Provavelmente vai demorar conhecendo ele. Mas pelo menos está sendo responsabilizado. Bem feito, comentei. Ele não pode sair impune. Patrícia mexeu no café pensativa. Sabe, mãe, às vezes eu fico pensando, se você não tivesse armado aquela armadilha,
Se você tivesse apenas me confrontado quando ouviu a conversa, eu teria negado tudo. Teria mentido, manipulado, virado a situação. Você me conhecia melhor do que eu mesma me conhecia. Você sabia que eu precisava ser pega em flagrante, com provas irrefutáveis, para finalmente encarar quem eu tinha me tornado. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Admiti. Deixar você executar o plano, sabendo que você estava me traindo, foi como arrancar pedaços do meu coração. Mas eu sabia que se te impedisse antes, você nunca aprenderia de verdade. Você me salvou, mãe. De uma forma dura, dolorosa, mas me salvou. Se você tivesse apenas perdoado como sempre fez, eu teria continuado sendo aquela pessoa horrível. Hoje eu trabalho honestamente, pago minhas contas, faço terapia e pela primeira vez na vida me sinto orgulhosa de mim mesma. Estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. Eu também estou orgulhosa de você. Do que você se tornou nesses 6 meses. Da sua determinação, do seu esforço, da sua honestidade. Ficamos assim por um momento, mãe e filha. Não com o relacionamento idealizado e perfeito que tínhamos antes, mas com algo mais real, mais forte, baseado em respeito mútuo e limites saudáveis. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Patrícia disse hesitante. Claro. Você acha que um dia vai conseguir me perdoar completamente? Não digo agora. Eu sei que não mereço. Mas um dia, pensei cuidadosamente antes de responder. Patrícia, eu já te perdoei. Mas perdão não significa esquecer o que aconteceu ou voltar a confiar cegamente. Perdão significa decidir não deixar a mágoa me consumir, não deixar a raiva definir nosso futuro. A confiança. Essa você está reconstruindo dia após dia, pagamento após pagamento, sessão de terapia após sessão de terapia. E está indo bem. Ela assentiu, limpando uma lágrima que escapou. É mais do que eu mereço. Você merece uma chance de ser melhor. E está aproveitando essa chance. Patrícia terminou seu café e se levantou. Preciso ir. Tenho turno no restaurante às 2. Mas, posso voltar semana que vem? Talvez a gente possa jantar junto? Pode sim. Mas dessa vez eu cozinho. Nada de restaurante. Ela sorriu. Aquele sorriso genuíno que eu não via há anos. Adoraria. Acompanhei-a até a porta. Antes de sair, ela se virou e me abraçou. Não um abraço desesperado como os de meses atrás, mas um abraço de gratidão verdadeira. Obrigada por não ter desistido de mim, mãe. Obrigada por não ter desistido de você mesma. Respondi. Observei seu carro partir pelo portão do condomínio e voltei para minha varanda. O sol da tarde iluminava meu jardim, e eu me senti em paz pela primeira vez em muito tempo. Nosso relacionamento nunca seria o mesmo. E isso era bom. O que tínhamos antes era baseado em manipulação e limites inexistentes. O que estávamos construindo agora era baseado em respeito, honestidade e amor verdadeiro. O tipo que permite consequências, que estabelece limites, que exige responsabilidade. Às vezes, o maior ato de amor que uma mãe pode fazer é não deixar a filha continuar sendo a pior versão de si mesma. E eu tinha feito exatamente isso.